Almeida Lima, boa tarde. Eu sou Mari Rodrigues, junto com Eduardo Carvalho. Seja bem-vindo. Boa tarde, Mari Rodrigues, Eduardo Carvalho e boa tarde, Sergipe, em especial Aracaju. À disposição de todos vocês. Nosso primeiro tema de hoje, Almeida, é saúde. Quais seus projetos aqui para a capital sergipana na área da saúde, se eleito prefeito? Olha, em primeiro lugar, é preciso dizer que saúde pública não se faz com desonestidade. Então, o nosso propósito é tratar a saúde, assim como toda a gestão, com honestidade. Por quê? Quando se faz assim, os recursos passam a ser suficientes para todas as ações. E eu já mostrei isso com o Dr. Luiz Eduardo Prado, que é o nosso candidato a vice-prefeito e é médico, quando estivemos na Secretaria de Estado da Saúde. Portanto, este é o primeiro aspecto. O segundo, saber captar recursos, economizar recursos, saber otimizar a aplicação dos recursos. A partir daí, nós teremos condições de trazer para a mulher, especialmente, um hospital que possa realizar as cirurgias que ela está aí na fila para fazer, as cirurgias eletivas, e não faz. Aracaju, Sergipe não tem um hospital para a mulher. Segundo, um hospital para a criança. Nós não temos um hospital público infantil separando os adultos das crianças, as crianças dos adultos. Pois bem, nós não temos um pré-natal de qualidade. Um pré-natal de qualidade precisa ter 8 consultas, no mínimo, no máximo 16, para as mulheres. É preciso ter um acompanhamento, exames, sobretudo exames de imagem, medicamentos. Antes do parto, ela precisa visitar a maternidade onde vai ser assistida. Este é exatamente, o programa Mulher Aracajuana. E nós vamos fazer, porque saberemos, economizar e aplicar bem os recursos. Pois bem, hoje se precisa de um médico especialista. O Semar, na Rua de Bahia, entrega as baratas e as moscas. Ou seja, não adianta você dizer que aplicou milhões e bilhões na saúde se o resultado não é favorável. A gente faz avaliação não pelo que é aplicado, mas pelo resultado que aparece. Ora, às vezes, e muitas das vezes, a aplicação é mal feita. Vai para itinerários que não são legais e legítimos. Nós estamos vendo aí agora a Polícia Federal fiscalizando a própria Prefeitura de Aracaju na área da saúde. Portanto, um vasto programa de saúde pública preventiva com vacinações está no nosso programa, não é? Ou seja, nós temos hoje apenas uma maternidade pública contratada pela Prefeitura, que é a Santa Isabel, além da de alto risco, a Nossa Senhora de Lourdes. E tem uma construída pela Prefeitura que está há 10 anos para concluir. Ora, o prefeito atual tem 10 anos e meio já de mandato e não concluiu. Nós temos uma maternidade prontinha, fechada, que é a do Hospital Universitário, esperando que a Prefeitura abra exatamente um convênio e não fez. Tem uma outra que é um anexo à maternidade Santa Isabel, precisando exatamente disso. Ora, o hospital para a mulher vai ser exatamente na unidade que nós construímos quando fomos secretário de Estado, que é onde funcionou a Ildete Falcão. Pois bem, as coisas não são difíceis. O que precisa é de um prefeito de verdade. E nós seremos este prefeito de verdade para Aracaju. Quer ver um problema gravíssimo na nossa cidade? É a falta de uma clínica veterinária pública gratuita para o tratamento dos animais domésticos, de estimação sobretudo, porque eles também são transmissores de doença e precisam ter um tratamento adequado. E quantas vezes as pessoas possuem o gato, o cão de estimação e que eles auxiliam muito na saúde das pessoas.
do ponto de vista psicológico, da convivência. E não tem para onde levar. Uma consulta é cara, consulta, medicamentos, cirurgias e etc. Vacinas. Portanto, nós temos que ter, assim, um programa de saúde amplo, não é, que contemple a todos. E este é o nosso propósito. Além de, ao chegar, fazer uma análise do quadro de pessoal, porque o prefeito que chega é aquele que precisa ter o auxílio do servidor para executar o programa. Então eu tenho certeza absoluta que falta concurso público em todas as áreas, em todos os segmentos profissionais da atividade de saúde pública em Aracaju, e nós iremos fazer. Encerramos aqui nosso tempo para falar sobre saúde. Nosso próximo tema é educação. Eduardo, fique à vontade. Eduardo Carvalho. Almeida Lima, em relação à educação, o que você alteraria chegando a partir de janeiro no que tange a educação do seu município? Tudo. Você me pergunta, Almeida Lima, o que é que você mudaria? Tudo. Sabe por quê? Por aquilo que eu disse há poucos instantes. Outro dia eu vi o prefeito dizendo que investiu milhões na educação. Sim, tá bom. E o resultado qual foi? Apontado pelo IDEB, Aracaju é a lanterninha entre as capitais do país. A educação de péssima qualidade. Como é que eu posso pegar um jovem que não tem condições de ir para a escola privada e dizer que estabeleci uma educação pública de qualidade? Que ao sair da escola pública ele não vai estar em igualdade de condições para concorrer com aquele outro jovem que estudou na escola privada? Então, não é um exagero eu dizer que vou mudar tudo. Claro que eu tenho que mudar tudo, porque está tudo errado. Ah, mas ele investiu, ele fez. Sim, investiu e fez. Mas investiu errado e fez errado. Tanto que o resultado não é promissor. Não quer dizer que não tenha feito. Fez, mas fez errado. E quem faz errado é porque não sabe fazer. E Aracaju precisa de um prefeito de verdade. Porque a educação, quando eu fui prefeito, era educação de nível, cujo secretário de educação era o professor Fernando Lins. Ora. Então esta aqui é a realidade. Prefeito de Aracaju, governador de Sergipe não quiseram a escola cívico-militar. Claro que eu vou trazer. A primeira coisa que eu vou fazer é telefonar para o presidente Jair Bolsonaro, cujo vice-presidente, Hamilton Mourão, é do meu partido. Teremos a abertura, sabe, em Brasília, no diálogo, na presidência da República, para trazer os recursos. E dizer, olha, presidente, aquela escola cívico-militar que eles não quiseram, eu quero. Uma, não, eu quero 10. Não ofende, gente. Disciplina nunca ofendeu a ninguém. Disciplina é o ambiente mais favorável para a educação. Não dá é para você ver a escola pública municipal violenta, batendo em diretor, em professor, cheia de drogas. É isso que você quer, porque eu não estudei numa escola assim. Os meus filhos não estudaram numa escola violenta, discriminadora, não é? Cheia de drogas. Nem os meus netos vão estudar. E por que eu vou desejar que o filho do povo, sabe, estude numa escola dessa forma? Coisa nenhuma. Portanto, a nossa proposta de educação é uma proposta moderna, né, que leve em consideração, por exemplo, a modernidade, a tecnologia. O prefeito diz que nós temos computadores e internet. Coisa nenhuma. Nós passaremos a ter, sim, não apenas nas unidades escolares, mas internet de qualidade pública e gratuita em toda Aracaju, de forma evolutiva, ampliando por escolas, unidades hospitalares e pelos bairros de Aracaju, porque isso é modernidade. Ora, a dificuldade que eu tive lá atrás para estudar no colégio agrícola, sem
comunicação online, na rede mundial de computadores. Hoje não. Hoje as pessoas têm facilidade. E por que não usar os instrumentos da modernidade para facilitar o processo de educação? É assim que se dizem moderninhos? Porque tem 30, 40 anos? Eu tenho 67 de experiência, de vitória. Outro dia alguém me perguntou: você não acha que com 67 anos sou um jovem, moderno, atual, um parceiro do tempo? Até porque quem defendeu e salvou a humanidade das atrocidades de Hitler foi um jovem de mais de 70 anos, Winston Churchill, que era na época primeiro-ministro inglês. E vocês sabem quem foi que incendiou Roma? Um jovem de 27 anos chamado Imperador Nero. Então essa história de idade, ora, os meus 67 anos são 67 anos de acúmulo de experiência, de valorização dos princípios morais universais, né? Os princípios de família, de sociedade, da escola pública de qualidade, e é isso que nós defendemos. E é assim que nós vamos fazer em Aracaju, porque 28 é a esperança de Aracaju. Encerramos o tempo para falar sobre educação. Nosso próximo tema agora é economia. Candidato, a gente sabe que por conta, em meio a essa pandemia do coronavírus, a economia vai ficar ainda pior. Pode piorar ainda mais próximo ano, porque esse ano ainda tivemos a ajuda do auxílio emergencial, a ajuda às empresas pelo governo federal, mas ano que vem a coisa vai ficar um pouco mais pesada. Quais seriam os projetos do senhor para a economia aqui da capital sergipana, se eleito próximo ano? Olha, na verdade, antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos empresários aqui se suicidando. E o governador presente, depois que viu ele suicidar-se, o governador usa a célebre frase: vida que segue. Já viram tanta insensibilidade? Então, as dificuldades econômicas, o fechamento e falência de empresas em Sergipe já existia. Claro, com a pandemia isso virou um pandemônio. Isso ampliou. E a consequência? A consequência para os empresários, pequenos, micros e médios empresários, e a consequência para os trabalhadores que perderam o emprego. Perderam o emprego e acabou, digamos assim, a capacidade da geração de mais empregos. Nós precisamos dar um jeito nisso. E Aracaju precisa criar um ambiente favorável aos negócios. E nós vamos criar. E a partir do investimento público. Por que razão? Porque nós sabemos que quem mais investe num estado, numa localidade, numa cidade, é o poder público. Só que, quando o investimento é mal direcionado, como ele é mal direcionado em Aracaju, não resulta em crescimento da economia. Explica isso aí, Almeida. Vou explicar. Ora, eu não quero dizer que os viadutos, as grandes obras, não sejam importantes. São. Mesmo aquelas mal feitas como nós temos em Aracaju, que são todas mal feitas, mal projetadas. Mas são importantes. Gente, mas não é prioritário. No momento de crise, você não pode pegar os milhões e os bilhões que o município tem e entregar apenas a uma empresa por conta de uma obra. Porque aquele dinheiro vai para o cofre da empresa e ela vai aplicar no mercado financeiro para obter lucros, e isso é lá fora. Eu tenho relacionado já para o investimento público algo em torno de 350 pequenas obras em Aracaju para facilitar a mobilidade urbana. O que significa isso? Significa distribuir, pulverizar o investimento público municipal em 50, 100 pequenas empresas, porque elas vão aplicar no mercado interno. A moeda vai circular. Esse é um aspecto exatamente da nossa economia. E o outro é o ambiente para o desenvolvimento do turismo, que não acontece hoje em Aracaju e em Sergipe. Não há turismo, gente. Gente, como é que um estado, uma capital, não tem nem, por conta do receptivo, um centro de convenções? O que nós temos está aí, quebrado, abandonado, largado, em reforma há 10 anos.
Gente, por favor, o momento é de seriedade, é de reflexão. E a sociedade precisa refletir exatamente quem são essas pessoas que estão no poder. Não é? É preciso mudar, sim, mas mudar para melhor. Também não dá para mudar para pior com pessoas aí que não tenham, evidentemente, que condições para administrar Aracaju. Ora, nós não temos uma lei municipal de incentivo à captação de turista. Nós precisamos ter. Nós precisamos captar o turismo de eventos, as pessoas que realizam aqui em Aracaju os congressos, os seminários, encher Aracaju de turista e a partir daí criar as condições, digamos assim, urbanísticas, de embelezamento da cidade para atrair e manter esse turista por todo um final de semana prolongado, desfrutando das belezas. Gente, as qualidades geográficas que Aracaju oferece, eu só vejo oferecer Paris com o Rio Sena. Eu só vejo oferecer Londres com o Tâmisa. Eu só vejo oferecer Bucareste ou Budapeste com o Rio Danúbio. O que é que eu quero dizer com isso? Gente, nós temos aqui um Rio Sergipe que precisa ser despoluído. Nós temos toda a bacia do Rio Poxim, que tem o seu prolongamento por toda a Avenida Beira-Mar. Eu não tenho ali uma balaustrada, eu não tenho ali uma calçada, um pier, um atracadouro. Eu não uso aquilo como meio de transporte a partir de lá da Jabutiana, passando pelo JK Sol Nascente Santa Lúcia, descendo pelo São Conrado, o Inácio Barbosa e descer exatamente até o centro de Aracaju no transporte e a realização do esporte náutico, do esporte lazer, a atração turística. Você, evidentemente, que colocar ao longo de todo esse percurso bares, restaurantes, atividades negociais. Não há um investimento no centro de Aracaju, completamente depauperado. Então, é este ambiente de negócios que nós queremos criar em Aracaju. E aqui não tem nenhum atabalhoado que não tenha condições de assim fazer. Além da transformação de Aracaju num polo calçadista, de confecções e de alimentos, porque são os polos industriais desses 3 níveis que mais emprega no Brasil. E é assim que nós vamos alavancar a economia de Aracaju. Estamos conversando com o candidato a prefeito de Aracaju, Almeida Lima, do PRTB. Falamos sobre saúde, educação e economia. Próximo tema é segurança pública. Almeida Lima, em relação à questão da segurança pública, este ano, por conta da pandemia, ficou em segundo. Mas o ano passado, o item segurança pública era o que mais apavorava a população. Este ano, por conta da pandemia, a saúde ficou em primeiro lugar e a segurança pública em segundo. O que o senhor fará a partir de janeiro? Em primeiro lugar, é preciso que se diga à população que segurança pública é uma responsabilidade e uma competência direta dos governos estaduais. É evidente que o município de Aracaju pode contribuir e conosco na prefeitura nós iremos contribuir imensamente. Não esqueçam que quem deu uma organização, digamos, à Guarda Municipal de Aracaju fui eu, quando prefeito lá em 96. Não é? Inclusive com o Major Dinaldo, à época, depois se tornou coronel, como o diretor da Guarda de Aracaju, e nós colocamos nela aquele pessoal que estava saindo do Exército como cabo, soldado, já com uma preparação psicológica, social, de cidadania, para integrar a Guarda Municipal. Nós vamos ampliar a Guarda Municipal através de concurso e regularizar aqueles que lá se encontram, que são penalizados até hoje. Mas não se pode falar em segurança pública numa cidade breu, escura. Gente, é preciso criar uma iluminação adequada para Aracaju, até mesmo do ponto de vista econômico, ela se paga por si. 6, 8 meses, 1 ano depois, com uma iluminação de LED, ela sustenta o próprio custo e se paga, é um investimento com retorno. Então, a iluminação pública de Aracaju vai contribuir imensamente para a segurança pública. Nós não poderemos ter as nossas escolas e unidades públicas sem o chamado BBB, o Big Brother, ou seja, as câmeras, além, por exemplo, da revitalização do centro de Aracaju, que será um mega projeto, mas fácil de ser executado.
desde quando o prefeito seja um prefeito de verdade. E nós seremos esse prefeito de verdade. Mas uma área comercial precisa estar trabalhada, ligada diretamente com a Guarda Municipal e a Polícia Civil e a Polícia Militar, através de informação e através das câmeras, com uma central exatamente produzindo todas essas informações, não é? Que se precisa a tempo e a hora, até para poder segurar essa questão e os malandros, os bandidos, né, saírem. Ou seja, há toda uma possibilidade de se estabelecer segurança pública de forma concreta, a partir do transporte público, nos terminais, nas regiões, digamos assim, de maior aglomeração de pessoas, né? Pessoas que circulam, né? A exemplo do centro comercial. A patrulha, apenas à noite, e a passagem de um carro da Guarda Municipal, não é? Com o pisca-alerta, isso resolve. Ou seja, não há fórmula mirabolante, não. São essas exatamente que nós conhecemos. Agora, é preciso que tenha um prefeito que faça isso e que saiba fazer. Né? Não é apenas que tenha vontade de fazer e que diga que não, eu quero fazer e vou fazer isso e aquilo. Sim, como você vai fazer? Né? Você sabe fazer? E os recursos, você vai buscar aonde? De que forma? Sim, porque tratar os recursos públicos da forma que hoje ele é tratado, não vai sobrar para você fazer esses investimentos. Comigo, sim, sobra. Porque eu já dei aqui mesmo um exemplo. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde do Estado, o USE, o Hospital de Urgência, custava por mês 41 milhões de reais. Um ano depois eu puxei, melhorando, duplicando em equipamentos e tudo, e em serviços, eu puxei para 26 milhões. Eu reduzi aí e puxei para uma economia de aproximadamente 15 milhões por mês. Quando nós saímos da secretaria, 6 meses depois, o próprio governador disse que a despesa estava insuportável porque tinha chegado a 50 milhões. Então, é assim, né? Então, as pessoas precisam, e eu estou falando isso aqui, viu? Pode confirmar e dar a palavra a eles se eles disserem que é mentira. Não tem nenhum problema. Quer dizer, é assim. Não é? De 26 milhões para 50 milhões, 24 milhões a mais. 24 milhões é o dinheiro para o medicamento, é o dinheiro para pagar bem ao profissional de saúde, é o dinheiro para comprar ressonância, comprar a ultrassonografia, para restabelecer as unidades de oncologia, de radioterapia, o trabalho da quimioterapia, da braquiterapia, enfim. É isso. Recuperar as instalações hospitalares, ampliar o número de leitos. É assim que se faz. Eu já fiz isso. Por que razão? Porque quando eu assumi a prefeitura de Aracaju, ela estava falida. Completamente falida. O comércio não vendia um ar-condicionado por empenho. Só vendia se o prefeito assinasse um cheque dele, pessoal, para garantir. Isso é fato, isso aconteceu comigo. Ora, então veja. A questão da segurança precisa de tudo isso. Agora, depende de um prefeito de verdade. E nós queremos ser esse prefeito de verdade, porque 28, Mari, é a esperança do povo de Aracaju. Almeida Lima, relacionado aí à questão da mobilidade urbana. Nós estamos aí, Aracaju, São Cristóvão, Socorro e Barros Coqueiros, ainda tem, né? Concentrando aí em torno de 1 milhão e 50 mil, 1 milhão e 100 mil habitantes só nessas 4 cidades, que dá aí 50%, né, da população sergipana. Além das questões dos bairros e o centro, o que você tem pensado sobre a mobilidade urbana dentro desse contexto como um todo? Em primeiro lugar, é preciso que se diga e que se esclareça ao nosso querido povo de Aracaju o conceito do que vem a ser mobilidade urbana. Como é visto pela gestão atual pública, um conceito equivocado. Não há a aplicação do verdadeiro conceito de mobilidade. O conceito hoje é de imobilidade. Todas as ações nas artérias e de trânsito em Aracaju dificulta mais ainda a mobilidade. O sujeito vem para cá e diz: semáforo inteligente. É um desrespeito ao ser humano. Semáforo inteligente?
inteligente e educado é o ser humano. Então nós temos condições de estabelecer nessas pequenas obras a que eu me referi, não é? Uma perfeita mobilidade urbana em Aracaju, que traga o resultado, e aquela história que eu falei, não importa quanto você investe, eu quero saber o resultado. Diminuiu a distância, o tempo que você, Eduardo, sai de casa para a emissora? Não. Pode ter aumentado o tempo. A saída de casa para o trabalho, de casa para a escola, diminuiu? Não. Então não melhorou a mobilidade. Nós precisamos estabelecer as intervenções na cidade para diminuir tempo, distâncias. Pois bem, 350 pequenas obras nas artérias de Aracaju, obras baratíssimas, que a própria Imurb poderá executar por administração direta. E nós vamos resolver o problema da mobilidade. Agora, você não pode pegar, digamos, artérias como a Hermes Fontes e fazer o que o atual prefeito fez. Que antes de concluir, já está lá, estourando inúmeros e inúmeros problemas. Você não pode pegar uma Coelho Campos como esta que nós temos aqui, desde a margem do rio Sergipe até, digamos assim, a sua ligação com a Avenida São Paulo, não é? Sem nenhuma obra urbanística que venha facilitar a saída dos ônibus, além dos carros de serviço, como caminhões, táxis e etc., do centro de Aracaju para os bairros mais distantes, onde há menos trânsito. O sujeito fazer um investimento na Avenida Rio de Janeiro, a Augusto Franco. Tenho certeza absoluta que vocês quatro aqui esperavam uma obra diferente, que não tivesse, não continuasse aquela linha de ferro ali no centro. Tenho certeza absoluta que vocês imaginavam que aquilo ia sair e transformar aquela parte central numa via expressa exclusiva para o transporte coletivo e para os veículos de serviço, para tirar exatamente das vias laterais, facilitando a mobilidade. Mas isso não é feito. Não existe isso em Aracaju. Não é? Ou seja, nós iremos resolver. Ora, você quer desenvolver o centro de Aracaju? Como? Se você não tem um estacionamento público, basicamente. E no nosso programa de governo nós temos a construção... Gente, ouça por favor. A construção de 10 mil novos estacionamentos no centro. Nada que um bom prefeito não faça. E não é de forma vertical, não é difícil de garagem, de estacionamento, não. No centro comercial de Aracaju, eu já tenho planejado com os meus amigos 10 mil estacionamentos. Para qualquer pessoa sair do bairro e dizer, lá eu vou encontrar onde estacionar. Ora, você não tem um transporte alternativo por micro-ônibus por centro comercial de Aracaju? O que facilitaria enormemente o acesso, mas você precisa trabalhar a praça, o Parque Olímpio Campos, você precisa trabalhar a Praça Fausto Cardoso, você precisa reurbanizar por completo a Praça João 23, a da Rodoviária Velha. Gente, aquilo não existe. A Avenida Carlos Firpo, né, onde tem ali o táxi lotação, a praça ali ao lado Godofredo Diniz, né, a Praça General Calazans. Quer dizer, se você estabelece um programa de obras e de abertura de novas avenidas, Aracaju não tem uma nova avenida aberta e lugares para facilitar esse trânsito, nós temos inúmeros. Encerramos. Portanto, é por isso que eu digo que 28
é a esperança de Aracaju. Encerramos aqui nosso tempo para falar sobre mobilidade urbana. Falamos sobre saúde, educação, economia, segurança pública e mobilidade urbana. Agora o senhor tem mais de 5 minutos para suas considerações finais. Então, gente, veja. O momento é um momento de seriedade. O momento exige seriedade. Não é momento de brincadeira. Não é momento para candidato que está aí guerreando. Não é? Política não é isso, não. Política é coisa séria. Tanto que a população de Aracaju vem sofrendo, não é, por conta, como consequência das más gestões que nós temos. Não apenas em relação ao desemprego, não é? Eles não criaram os empregos. O prefeito disse que vai revogar o IPTU. E esquece. O cidadão aracajuano paga R$4 por uma tarifa de ônibus, numa cidade pequena e basicamente plana, com as linhas de ônibus curtas. Uma tarifa que é a 7ª mais cara do país. O sujeito paga 80% a mais na conta de água por uma taxa de esgoto cujo esgotamento sanitário em Aracaju não existe. Porque, gente, esgoto sanitário, esgotamento sanitário, não é apenas a coleta dos dejetos e das águas servidas da sua casa, quando é coletado, quando está ligado. E que na maioria não está ligado e cobra. Esgotamento sanitário é fazer isto, mas canalizar para uma estação de tratamento, despoluir a água, quando ela estiver pronta para voltar à natureza, liberar para a natureza completamente despoluída. Prestado esse serviço, sim, aí se cobra a taxa. Mas hoje, este serviço não está prestado. Logo, a cobrança é ilegal. Água e esgoto é concessão do município. E eu, eleito prefeito, eu vou para a justiça para impedir a cobrança desses 80% até que a DESO complemente o esgotamento sanitário de Aracaju. Então, gente, uma eleição para prefeito da capital não é brincadeira, sabe? Não é joguete de palavras. Tem candidato, eu não quero falar mal de ninguém, nem vou citar nome aqui de ninguém, mas parece que é um artista hollywoodiano, sabe? Por favor, o momento é de reflexão. O momento exige seriedade, honestidade. Honestidade. Aqueles que não têm uma história política ainda, é uma interrogação. Mas eu tenho uma história política e tenho certidão negativa de tudo quanto é lugar. É uma obrigação? Sim, é uma obrigação minha e eu cumpro essa obrigação. Então veja, competência, experiência, estabilidade emocional. Você procurar ter um bom relacionamento enquanto prefeito com os órgãos públicos e de hierarquia republicana superior, como a presidência da República. Ora, eu vou estabelecer o melhor relacionamento com o presidente Jair Bolsonaro e com o vice-presidente Hamilton Mourão, que é do meu partido. Portanto, gente, é um apelo que eu faço a vocês. O momento é de aproximação, quase 15 dias para a eleição. O momento é de reflexão, de pensamento, verificar. Gente, quais são os candidatos? São esses. Quem é que melhor vai nos servir? É este o raciocínio que precisa ser feito. Por esta razão, eu coloquei o meu nome, Almeida Lima, e procurei um vice representativo
dá prioridade, sobretudo, para a saúde, que é um médico, ginecologista, obstetra, o doutor Luiz Eduardo Prado, como companheiro de chapa, pela responsabilidade que eu tenho para com o povo de Aracaju. Portanto, gente, 28 é a esperança de Aracaju. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Xodó. Em nome de todos que fazemos a Rede Xodó de Comunicação, desejando boa sorte. Obrigada pela presença. Eu é que agradeço.